da carta psicométrica, que é aquela maluquice, espero que não tenha entendido. Vamos falar de válvula de controle, válvula de balanceamento, os tipos de sinais, atuadores. Aí nos próximos dias a gente vai falar de sensores, aí a gente vai avançando até iniciar a falar de controle. Mas esses conceitos que a gente tem falado a cada dia são acumulativos, a gente precisa deles para poder conseguir entender bem a automação, para saber como é que a automação vai agir. Então, tudo isso é fundamental para um sistema de ar-condicionado de água gelada que a gente está focando inicialmente, ok? Vamos começar com a apresentação aqui. Isso aqui. Eu vou tirar o meu vídeo aqui para não ficar atrapalhando a gente. Muito bem, gente. Vamos lá. Válvula de controle, tá? O que é uma válvula de controle? É uma válvula que possui um atuador elétrico, pode ser com motor elétrico ou termal, depois a gente fala um pouquinho, que recebe um sinal de controle de um termostato ou de um sistema de automação. Importante é que ele vai modular a vazão de uma água gelada em função da temperatura de um ambiente ou de um fan coil, ou no caso enfim, é para isso que ele vai controlar. E as aplicações são aí, fan coil e fan collet, tá? Basicamente isso são as válvulas de controle. As válvulas de bloqueio que a gente viu no chiller, elas são para abre e fecha, não controlam, né? Elas só para manobra de chiller, que a gente viu nas últimas sessões aí. A diferença de fan coil e fan collet, o fan coil, ele imagina que é o tamanho de um armário, de um guarda-roupa, que ele vai atender mais de um ambiente, 2, 3, 5, 10, 15, 20 ambientes, um fan coil. E um fan collet é para um ambiente, né? Então, geralmente, fan collet é aquele que tem controle remoto, uma válvulazinha pequena, uma tubulaçãozinha pequena de meia polegada, e ele vai controlar o ambiente. E um fan coil, ele tem uma válvula de 1 polegada, 1,5, 1,25, 2, tal, já é maior, tem de vários tamanhos, tá? Tem fan coils enormes, o tamanho de uma casa, e ele vai modular para diversos ambientes. O fundamento de fan coil e fan collet que a gente lembra é o mesmo, tá? Um ventilador e serpentina, o fan e o coil, ok? Então, aqui a gente já começa a enxergar um pouco de como vai ser a aplicação. Então, vocês estão vendo aqui um ventilador, a gente está vendo uma serpentina, e esse marronzinho aqui é um filtro de ar, ok? Então, esse ar está sendo insuflado para o ambiente e climatizando essa sala aqui, esse ambiente onde tem uma pessoa vendo TV. Esse ar, ele retorna e ele continua passando pela serpentina e resfriando. Então, ele faz esse ciclo aqui. Claro que nesse desenho aqui ele está jogando um pouco de ar para fora e um pouco de ar para dentro, que ele está renovando parte do ar, por norma tem que ser renovado. Não precisa se preocupar com essas coisas agora, quando a gente falar de controle a gente vai ver isso com mais atenção. Mas o foco aqui é a nossa válvula, que a gente está vendo lá em cima, que é ela que a gente vai ficar atento hoje. Ela é o ator principal do dia de hoje aqui, nossa válvula de controle. Ela vai modular essa vazão de 0 a 100% dessa serpentina, desse coil, e controlando a temperatura desse ambiente. Ok? Então, é para isso que serve uma válvula de controle. Simples assim. Muito legal. Que tipo de válvulas existem, né? Vocês estão vendo essa apresentação é da Rhônia, né? Então, esse é um tipo de válvula da Rhônia, uma válvula cartucho, uma AVC. Ela é uma válvula bem simples, de meia, 3/4 de 1 polegada. São válvulas menores, válvulas geralmente para fan collets, né? O que está na moda hoje muito aplicado são as válvulas esfera. Vocês podem ver que a válvula, ela sempre tem 2 ou 3 vias, 1, 2 vias. Aqui 1, 2 e 3 vias. São para o mesmo tipo de aplicação, mas para sistemas de centrais de água gelada pensados de forma diferente. Não se preocupe, a gente vai ver. Então, válvula esfera hoje é mais usada, é a válvula esfera. A válvula globo, por muito tempo era mais usada, antes de existirem as válvulas esferas como aplicação comum para ar-condicionado, tá? Antes era muito a válvula globo, para ser diferente, ela faz esse movimento aqui de haste, ela sobe, ela desce e sobe a haste, essa hastezinha aqui ela sobe e desce, obstruindo e deixando passar o fluxo de água aqui. A válvula esfera, ela já gira essa haste aqui, né? Então,
ela tem uma rotação e essa aqui ela abre e fecha. A válvula Globo, ela é, se você falar com o pessoal mais antigo, vamos dizer assim, fala que é melhor do que a esfera porque ela tem uma curva melhor do que a esfera. Hoje as esferas já alcançaram já a qualidade da curva da Globo, porque a esfera no início ela começava a modular legal após 20% de ela estar fechada, de 20 a 100%, abaixo de 20 ela não conseguia ter uma curva bacana, não, e a válvula Globo já começava com valores mais baixos. E depois temos a válvula borboleta, que essa aqui é uma válvula borboleta 3 vias, uma válvula maluca aqui, essa é uma válvula borboleta comum aqui, tradicional. Ela tem tem uma portinhola, né, que ela abre e fecha. Então, ela é uma válvula, vamos dizer, de abertura rápida, que é o que a gente vai ver a seguir. Não é o ideal para controle, mas é usada em sistemas, principalmente quando a gente moveu a CAG num sistema de bypass, porque o bypass, às vezes, ele tem 4, 6, 8, 10 polegadas, e uma válvula globo-esfera desse diâmetro é bastante cara. Então, o pessoal põe uma válvula borboleta, que é muito, muito mais barato, só que ela tem um controle muito, muito pior, mas quebra um galho. Então, o pessoal acaba colocando, e a gente vai ver por que o controle dela é pior aqui na sequência, ok? Essa é a diferença de uma válvula de 2 vias para 3 vias. Então, vamos ver, a água vem aqui da CAG, tá? Lembra que a gente viu lá? Vem lá da central de água gelada. Essa água, ela tá vindo para cá. Parte dela continua indo para outro pavimento, para outra sala, e parte dela vem para o nosso fan coil aqui, que ele vai absorver o calor dela e jogar para o ambiente, né? Então, essa água, ela entra por aqui, ela volta por aqui e vai voltar para a CAG. Beleza, ciclo contínuo. Numa válvula de 3 vias, a água vem para cá, parte dela continua vindo para outro pavimento, ela vem para cá, ela passa pela válvula, passa pelo fan coil, e ela vai voltar para o sistema para cá, para o sistema lá para a CAG, porque ela quer ser resfriada novamente. Bom, então para que serve a terceira via? Parte dessa água vai para cá. Então a terceira via, por exemplo, a gente tem vamos lá. Vou mostrar aqui. Se a gente tem 100% da vazão aqui, essa válvula aqui vai absorver, vai necessitar que seja 10%. O fan coil, essa válvula tem 50% aberta, então 5% ela vem para cá, da vazão, e 5% ela vai passar aqui nessa via. Ela vai passar na terceira via aqui. Então, uma válvula de 3 vias, ela sempre vai estar garantindo uma vazão constante aqui. Se ela está vindo 10% aqui, ela vai ter sempre voltando 10% aqui nessa parte vermelha, tá? Por quê? Porque está vindo 5 para o fan coil e 5 nesse ramal dela aqui. Então, ela pode, nesse caso aqui, como entra uma e sai duas, ela é uma válvula divergente, ela está divergindo o fluido, ela podia estar ligado na parte de baixo do fan coil e entrando por 2 vias, saindo por uma, ela seria uma válvula misturadora, mas a função da válvula 3 vias é manter a vazão constante. E aí, quando a gente tem uma central de água gelada lá atrás, só como primário, uma mais antiga, a gente não precisa de bypass, porque a vazão vai ter sempre constante no prédio inteiro. Então, vocês já podem ter notado que isso gasta muita energia elétrica através de bombas, porque a bomba vai estar funcionando ali no máximo o tempo todo, dando 100% da vazão para o sistema. Então, resultado, já há alguns anos que não se usa a válvula 3 vias. Está extinta? Não, ainda tem aplicações. Quando você tem um sistema bem pequenininho, um mini chiller, 1 ou 2 fan coilzinhos, você põe uma válvula 3 vias para você não ter um sistema mais complexo de controle. Mas em sistemas maiores, ninguém mais usa a válvula 3 vias. Ainda existe, ainda vende, tem muita obra por aí para reposição, mas um sistema moderno, sem dúvida, vocês não vão ver usando uma válvula 3 vias. Não? Então, primeira coisa para a gente precisar saber, para especificar uma válvula de controle, é o coeficiente de vazão. E que diabo é isso? A gente tem aqui Q
dividido por raiz de ΔP. Então, ΔP está ali embaixo, queda de pressão em PSI, as unidades são importantes. E o Q é a vazão em galões por minuto, uma unidade aí não que a gente usa no Brasil, né? Mas quando a gente pega um projeto, pega um fan coil, quer dimensionar a válvula dele, a gente precisa saber a vazão, qual a vazão de trabalho desse fan coil, isso vem de projeto, e qual a queda de pressão esperada nesse fan coil, isso vem de projeto, ok? Com esses dois valores, a gente calcula o CV. Então, pegando um catálogo qualquer de uma válvula, de qualquer fabricante, você vai ver que ela vai te dar o diâmetro e o CV. Então, uma válvula, a gente não dimensiona pelo diâmetro. Se eu tenho um fan coil que chega uma tubulação de 2 polegadas, a minha válvula não é de 2 polegadas. Quase nunca é. A gente tem que calcular o CV. Ah, mas eu quase nunca sei a pressão. Ah, ok, isso também é fato. A gente quase nunca sabe o ΔP, nunca tem essa informação. Mas, geralmente, a gente tem a vazão do fan coil. Então, o que se faz na prática? Esse ΔP, na prática, hein, vamos lá, ou ele é 4 ou 9, a gente estima alguma coisa assim. Então, a gente vai pegar essa vazão, que geralmente vai vir em metros cúbicos por hora, do fan coil, e a raiz de 2, a raiz de 9, vai dividir ele por 2 ou dividir ele por 3, e a gente vai ter o CV. E quando a gente pega um catálogo de válvula, a gente vai ter ela dimensionada pelo o CV. Deixa eu ver se eu... Vamos pegar um catálogo qualquer aqui, pera um pouquinho. Deixa eu compartilhar meu computador aqui. Beleza. Vamos abrir um catálogo aqui. Ups, vai para lá. Então, aqui também. Aqui eu pegar, ó, válvula 2 vias, estão vendo aí? Válvula 2 vias. A gente tem os diâmetros aqui na coluna esquerda, por exemplo, 1 polegada. E aqui essas letras em cima é o código da válvula, com final H, final K, final J, final L e tal. Então, a gente tem como 1 polegada, eu posso ter um CV de 4.4, um CV de 9, um CV de 15, de 26, e aí vai. Então, é assim que a gente determina o modelo de uma válvula. Então, a gente calcula o CV, daí a gente vem aqui, calculei meu CV deu 9. Então, eu vou achar, deu 9, muito bem. Então, deu 9 aqui, então minha válvula vai ser de 1 polegada. Minha tubulação é de 2, minha válvula é de 1, não tem problema, tá? Então, é assim que a gente calcula o CV. Qual que é a unidade de engenharia de um CV? Não tem unidade, tá? CV. Muito bem. Então, calculamos o coeficiente de vazão para saber o dimensionamento correto de uma válvula de controle, ok? Pois bem. Por que essa válvula geralmente é menor, né? Então, vamos ver aqui o próximo item, que é autoridade de válvula. Então, a gente usa o CV por conta da autoridade de válvula. Uma válvula de controle, ela tem que ter autoridade de válvula, tá bom? Então, vamos imaginar... Opa, alguém tentou me ligar aqui. Recusando. Vamos imaginar que a gente tem essa linha aqui embaixo, tá? Então, aqui a gente tem um ramal, a água indo para cá e tal, subindo aí. Esse desenho tá errado, aqui ela é descendo, ok. Mas tudo bem, ilustrativo, né? Vamos lá. Então, a gente tem o coil, que é a serpentina, o fan coil, né? Então, aqui é o fan coil. E esses em PSI aqui são as quedas de pressões de cada dispositivo da nossa linha aqui de água, tá? Então, ele considera o meio PSI, unidade de pressão, de restrições à tubulação, ok. Então, a minha serpentina, ela vai restringir meu fluxo em 4 PSI. Eu tenho mais meio e meio aqui, tenho 5 PSI, e a minha válvula de controle, ela totalmente aberta, ela restringe meu fluxo
em 5 PSI. Então, vocês podem notar que tem 40 e 30 aqui, somando todo mundo embaixo, a gente tem 10, né? É a diferença. Então, qual que é a minha autoridade de válvula? A minha queda de pressão na válvula é 5. A queda total do ramal, se a gente somar meio, mais 4, mais 5, mais meio, a gente vai ter o 10 aqui, ok? Então, isso daqui é igual a... vai dar igual a meio, vamos por aqui, 50%. Autoridade de válvula, 50%. Então, para fins de controle, o 50% é o mínimo aceitável, né? Em outras palavras, quando a gente tem a queda na válvula, ela tem que ser igual ou maior do que a queda de todo o resto. Ok? E por que isso? Porque imagina uma válvula, vamos dizer, a tubulação de 2 polegadas, a válvula de 2. Então, a queda de pressão dela é 1 PSI. Ela não, legal, eu não quero que obstrua. Quanto menos obstrução, melhor. Então, se a gente tem, isso está errado, né? Se a gente tem uma válvula que obstrui nada, ou seja, a autoridade de válvula dela, se ela for 1 ali, vai ser 10%, vai ser muito pequena, ela não tem autoridade no fluxo. Ou seja, com essa válvula toda aberta, o ramal todo vai me dar 6 de queda de pressão, nesse exemplo, e essa válvula, ela começa a fechar, ela começa a fechar, ela começa a fechar. Vamos dizer, por um outro ângulo, qual a função de uma válvula de controle? Obstruir o fluxo, a fim de controlar a vazão da água em função da temperatura que a gente quer controlar. Então, ela começa a obstruir. Se a perda inicial de carga, a queda de pressão dela é muito pequena, ela vai fechar, ela já fechou 30%, fechou 40%, e ela nem chegou em 5 PSI, por exemplo, então ela não está obstruindo em nada o fluxo. Então, você já perdeu 50% do teu curso de controle sem ter queda nenhuma na vazão. Então, isso é ruim, é uma válvula que você vai começar a modular entre 50% e 100%. Você vai perder metade da curva dela de controle, teu controle vai ficar pobre, ok? Vai ficar ruim, vai ficar um pouco difícil de controlar. E se for o contrário? E se essa válvula tiver, já partir com, for uma tubulação de 2, ela cai para 3/4, vai lá para 10 PSI. O que acontece? Ela vai estar obstruindo demais o fluxo, você pode ter ruído, fato, e você tem que ter a bomba, muito mais bomba, porque ela já toda aberta, ela está obstruindo o fluxo, o span coil, para ter algum resultado, você vai gastar muita bomba. Então, você não pode ter a válvula muito restrita e nem muito maior, muito aberta. Ou seja, na prática, para vocês gravarem, quando vocês virem uma tubulação qualquer, a válvula de controle geralmente é 1 ou 2 diâmetros comerciais menores do que a tubulação. Ou seja, tubulação de 2 polegadas, você vai ver que sua válvula de controle ela vai ser de meia ou de 1/4. A tubulação vem com uma, tua válvula vai ser de 3/4 ou de meia. Né? Na prática é assim, se vocês têm uma tubulação de 3 polegadas e a válvula de controle de 3, suspeitem. Se vocês têm uma tubulação de 3 e a válvula é de 1, suspeitem, tá puxando demais. Mas então, se eu ver uma tubulação de 2, está sempre errado? Não. Tem válvulas, principalmente a válvula esfera, ela tem um range de CV muito grande, pode ser que esteja certo, mas não é o que a gente vê normalmente por aí, tá? Alguém tem dúvida aqui? Essa parte é importante, tá? Quem tiver dúvida, já levanta a mão e a gente já vai. Não precisa levantar a mão, dá um joinha aí no bate-papo. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Só dar uma pausinha aqui. Hoje, 3 horas da tarde. Opa, vai ter uma apresentação do tipos de válvulas da Honeywell, tá? Então, vale a pena vocês participarem. Eu vou replicar esse convite para todo mundo que está aqui na sala, ok? E é gratuito, vocês entram lá. Então, com esses fundamentos que a gente está vendo hoje, vocês vão entender bem o tipo de válvula que eles vão apresentar hoje, 3 da tarde. Então, vale a pena ver. Hoje.
Porque aí vai enriquecer aí o complemento que a gente está falando hoje, tá bom? Agora, deixa eu voltar aqui onde a gente estava. Ó, gente, não estou defendendo marca, hein? Não estou falando que uma é melhor que a outra, até porque estou vendo que o Catuac está aqui hoje. Dá um oi no chat aí, Catuac. O Catuac é da Danfoss e ele vende, lá. E ele vende as válvulas da Danfoss, né? Então, está convidado a fazer uma apresentação da Danfoss aqui. A gente marca um dia nesse nosso horário. Você vai falar das suas válvulas, tá? Então, para quem está começando agora, os maiores vendedores de válvulas que a gente tem no mercado do Brasil é a Danfoss, é a Belimo e a antiga TA, Thur Anderson, que agora virou IME Hydraulics, IME Dronics. A Carla é da Danfoss também? Tá puxando o saco aí. Aí, ó, tá vendo? Tá muito bom. A Rônio tem trabalhado também, a Johnson, mas elas estão tendo mais dificuldade em atender os instaladores, né? Então, o que é muito comum ver por aí, válvulas da Belimo, Danfoss e da TA. Né? Então, vamos lá. Então, vimos que uma válvula, ela é especificada através do seu CV, porque ela tem que ter autoridade de válvula, que a gente já viu, senão ela não vai controlar direito, né? Então, agora, vamos lá, se concentra, gente. Essa parte que a gente vai ficar doidão aqui, tá? Vamos começar. Volta aqui. Cadê? Espera aí, me sumi. Pronto. Isso eu não quero me mostrar, quero mostrar. Deixa eu pôr maior aqui. Então, vamos pegar um gráfico. Fazer um gráfico aqui. Aqui a gente vai ter vazão. E no eixo X aqui, no eixo horizontal, a gente vai ter abertura da válvula, tá? Opa, perdão. Faz tanto tempo que eu não faço isso. É o contrário, né? Vai errar tudo aqui. Volta de novo. Tem um eixo aqui, um eixo aqui. Então, aqui a gente tem que a gente vê lá no desenho é o curso da haste, né? Então, mas aqui a gente vai chamar de abertura da válvula. Abertura da válvula. E no outro eixo a gente vai ter o fluxo de água, que é a vazão. Muito bem. Então, quando eu tenho 0 de vazão, eu tenho 0% de abertura, ou seja, válvula fechada, 0 fluxo. Beleza, sem novidades. A vazão, comumente, a gente sempre trata como metro cúbico hora, ok? E a abertura da válvula é sempre 0 a 100%. Joia? Então, vamos pegar um exemplo aqui, primeiro exemplo. Isso daqui é uma válvula linear, tá? Ou seja, 100% do meu, vamos bater aqui, do meu fluxo vai ser 100% aberta, 100% da vazão. Joia? Pega um exemplo aqui na metade. Muito bem. 50% de abertura, 50% de vazão. Olha que beleza. Não é um sonho de uma vida? É isso aí. Então, isso é uma válvula linear. Linear. Legal, vamos gravar esses nomes, tá? O dia de hoje é para isso, né? Então, isso é uma válvula com a resposta linear.
E então, se eu pego uma válvula, vamos, ao invés de falar de válvula, vamos pegar aqui, vamos exagerar. Ok. O que é isso aqui? Isso daqui é o chuveiro da sua casa. Né? O que acontece? Quando eu abro ele, qual que eu tô? Tá errado essa curva, hein, meu? Peraí que travou. É o contrário, hein, gente? Pô, que sacanagem. Vou fazer um negócio. Bom, vamos lá, vai. Eita, sem pressa, gente. Vou colocar isso aqui. No início estava certo, né? Mas não vamos perder outro papel, não. Vazão. É que se eu desenhar ao contrário, a gente vai ficar tudo ao contrário aqui, né? Abertura. 0%, 0%. 100% da vazão. E 100% da abertura, né? Então, vamos lá. Linear. Agora, vamos lá, voltar. Chuveiro da casa. Ele vai fazer isso, olha que legal. Você decidiu, num determinado dia, tomar um banho. E aí você começa a abrir o chuveiro. Você abriu ele 10%. E aí começou já a sair um monte de água. Então, quando você começa a abrir o chuveiro, na hora que você toma banho, e na quarentena é para tomar banho, gente. Então, você abriu 10% da sua torneira e já começou a sair 30% da água. Então, o que a gente repara no chuveiro que é legal? Você abre um pouquinho a torneira e começa a sair água. Depois que você começa a abrir um montão, não acontece mais nada. Por quê? Porque a curva de resposta do registro do chuveiro, que é uma válvula de abertura rápida, legal, aqui, ó. Abertura rápida. Tá? Então, que é uma válvula de abertura rápida, você vai abrir 10% do curso dele e ele já vai te dar 80% da vazão. E aí o que acontece? Você continua abrindo. Aí você vai abrir 90%. Ele já está lá. Opa. Desculpa, você já abriu 20%, você abriu um pouco mais. E ele já vai estar em 90%. Quando você abre ele, lá, o teu 30%, você já atingiu aí 100% da vazão, e aí você continua abrindo que nem um maluco lá e não acontece mais nada, porque é a curva dele. Então, válvulas como a do chuveiro, você não precisa ter uma linearidade, senão você abrir 50%, você ia ter 50% da vazão. Mas não precisa, você abriu, já tem água, então você fica abrindo o resto lá e não acontece nada. Lá você vai ter 99, 99,5, 98, vai ter quase nada de diferença no seu fluxo de água. Então, isso é uma válvula de abertura rápida. Que válvula é essa? Vou saindo do chuveiro, indo para o ar-condicionado, uma válvula borboleta, por exemplo. Válvula linear, uma válvula globo, por exemplo. E tem a válvula, uma válvula de igual porcentagem, tá aqui, que ela, aqui é fins didáticos, tá? Depois a gente volta aqui, tá aqui, ó, essa válvula de igual porcentagem, tá? Depois a gente vai voltar aqui em valores mais reais. Então, uma válvula igual porcentagem vai ficar diferente daquele gráfico que eu estou fazendo ao contrário. Ela tem uma curva como se fosse assim, tá? Então, ela é uma válvula de igual... Onde tem essa informação? Nos catálogos das válvulas, né? Porcentagem.
que significa uma válvula de igual porcentagem? É a curva característica que ela tem. Então, ela abre, por exemplo, em 50%, e aí ela vai ter uma vazão, sei lá, de 20%, tá? Então, é isso que uma válvula de igual porcentagem faz. Quais válvulas? Válvula esfera, ela tem muito essa característica de igual porcentagem. Então, qual que é a melhor, qual que é a pior e qual que é cada uma de que eu uso? Se você tem uma válvula que você precisa abrir ou fechar uma válvula on-off, por exemplo, a válvula de bloqueio de um Schiller, ela pode ser uma válvula, por isso que é borboleta, válvula de abertura rápida, porque você tem 0 ou 100, você não quer um fluxo intermediário, então se você quiser simplesmente bloquear, ou por exemplo um fancolete, ele pode ser uma válvula on-off, porque a vazão é muito pequena, então até para baratear as pessoas escolhem, e o curso de controle ia ser meio complicadinho, então escolhe-se uma válvula on-off, que vai ter uma válvula de abertura rápida, mais barato, mais simples, e é o que você precisa. Válvula de igual porcentagem. Em fan coil, é bom usar sempre válvula de igual porcentagem, é o recomendado. Ah, mas por quê? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar esse desenho aqui. Quando a gente tem vazão, abertura, e vamos ter a nossa curva de igual porcentagem, né? Igual porcentagem. O que acontece? Então, isso daqui é a nossa válvula. E aqui a gente tem nossa serpentina. É o coil, a serpentina de um fan coil. Como é que é a curva do fluxo de vazão de um fan coil? É assim, a curva de uma serpentina. Por quê? Ah, daí é demais. É assim. É a característica dela. E o resultado disso, olha que bacana. Tá tudo bem? O resultado disso, qual que vai ser? Vai ser uma resultante linear. Ah, essa aqui é a resultante. Resultante. Ai, que joia. Então, e aí por quê? Porque aí quando eu abro 50%, eu quero 50% da vazão, eu abro 50% minha válvula, e ela vai ficar joia, vai ficar nota 10. Então, para um fan coil sempre quando tem serpentina, a melhor válvula que a gente vai ter vai ser uma válvula aí de igual porcentagem. Porque ela tem essa curva característica, a serpentina tem essa, e quando a gente sobrepõe uma com a outra, a gente tem uma resposta linear. Tá? Uma resposta linear, ok? Então, esse é o motivo. O que o Katoak falou aqui? Eu gosto de fazer conversação de transformação. Mas você está muito avançado, meu. Vamos chegar lá. Inclusive, você pode fazer esta aula. Muito bem. E quando eu uso uma válvula linear? Num controle de um bypass, por exemplo. Mas o bypass vai controlar um monte de fan coil, então eu usaria igual porcentagem? Mas por ser um monte de fan coil e não um, a curva, ela não vai ter o resultado de vários fan coils modulando cada um na sua abertura e vários tamanhos de fan coil diferentes, é algo meio caótico. Então é melhor uma linear para controlar um bypass. Mas posso pôr uma igual porcentagem? Pode, vai ficar bom, não vai ficar ruim, tá? O PID vai dar uma ajuda aí, vai compensar. O que você não pode, essa daqui, que o pessoal acaba usando. Vamos mostrar o que isso resulta. E agora, se é um fan coil e poder usar igual porcentagem, melhor dos mundos, porque a gente vai ter nossa resultante onde a gente quer. E se eu usar uma válvula linear numa serpentina, ok, o resultado vai ser como essa, mas também o PID vai dar uma mão aí, o controle vai ficar legal. Mas o ideal é por aqui, tá bom?
Muito bem, Catuac. Vamos lá. O que a gente vai falar agora? Então, aqui é o mesmo gráfico que eu mostrei lá, só que aqui ele usou os eixos invertidos, por isso que me confundiu. Mas essa apresentação e outras coisas que eu vou mostrar aqui vão estar disponíveis naquele link que eu já disponibilizei para vocês. Quem não tiver, me avisa, tá? Avançando um pouco. Então, a gente pega um catálogo de uma válvula, um catálogo qualquer. A gente tem a pressão de close-off, é a máxima pressão diferencial que a válvula pode suportar quando totalmente fechada. Ela é a pressão, vamos dizer assim, o close-off é uma unidade de pressão, então se uma válvula tem um close-off de 10, e a pressão na linha está 11, ela não vai conseguir fechar totalmente. Quem que determina o close-off? Também a válvula mais o atuador, que o atuador é que tem o torque ali que vai dar força para fechar essa válvula. Então, quando eu pego uma válvula, eu mando fechar, ela não fecha, o close-off dela é insuficiente. Você precisa de um motor atuador com mais força, ok? Então, é sempre ficar atento no close-off, quando a gente pega o catálogo de uma válvula, que às vezes você tem um tipo de válvula que aceita um motor de 5 Nm e um de 10 Nm. Então, quando o Catuac pega para você, não, tem uma válvula de 4 polegadas, e ele fala que um atuador de 5 Nm dá, não acredite, essa válvula não vai fechar, não vai ter close-off. Então, no mínimo, um motor atuador de 10 Nm. Tá? Esses são valores práticos, né? E depois tem a pressão estática, que é a máxima pressão da válvula suportar sem que haja vazamento. Então, só que são pressão maiores, tá? Então, sei lá, você tem, não importa a unidade, você tem um close-off de 10, essa pressão estática vai ser 50, então ela te dá bastante folga para você trabalhar sem vazamento. Mas se por algum motivo tiver um descontrole dos inversores e tudo, e para 100%, essas válvulas podem vazar se ela exceder essa pressão estática, né, o static pressure. E essa pressão do corpo, que é a pressão de burst, né, que vocês vão ver em catálogo em inglês, é burst, aí quando ela rompe mesmo o corpo e sai voando peça para todo lado e dá uma cacetada e dá um banho em quem está perto. Então, é a pressão de burst. Mas isso é muito para quem está dimensionando. Para a gente do controle é só mais curiosidade, atentar-se ao close-off, tá? Mas na prática, quem vende válvula tem que ficar olhando o close-off. Quando é na automação, quando a gente vai para a obra, a válvula já está lá, então espera-se que esse trabalho tenha sido bem feito. Mas se ela não fechar, suspeite da pressão de close-off. Então, quando a gente vai dimensionar uma válvula, que a gente precisa saber qual a aplicação, água ou vapor, quantas vias, 2 ou 3 vias, diâmetro da tubulação ou diâmetro da válvula, às vezes alguém já calculou, qual é o CV, ou a vazão e perda, porque com a vazão e perda a gente viu que a gente calcula o CV, e o sinal de controle on-off ou modulante, vamos falar disso logo, e se é para conforto ou para um processo, né? Então, são essas, vamos dizer, deveria ser o mínimo para a gente dimensionar uma válvula, especificar um modelo de válvula, mas o que a gente sabe na prática? Que geralmente é água, geralmente são 2 vias, e a gente só tem o diâmetro da tubulação. E aí tem que ir caçando o resto das informações. Mas esse é um trabalho aí que tem que ser feito na hora da compra da válvula, tá? Muito bem, então falamos de válvula, de curvas de válvula. Deixa eu trocar aqui. Acho que é esse aqui. Isso, ó. Esse é o tipo de válvula aqui, que o pessoal chama de PIC-V, que são as válvulas de controle independente de pressão, né? Então, o que ela faz? Ela é uma válvula que não precisa de balanceamento. A gente vai falar um dia só de balanceamento, ok? Não se preocupe. Mas como a gente está falando de curva de válvula, eu quero mostrar a curva dela aqui, que ela é bem interessante. Tantã. O que é essa válvula aqui, né? Antes disso, deixa eu ver aqui se tem algo que eu queria mostrar. Tá.
Só uma curiosidade que eu esqueci de mostrar, vou mostrar agora. Vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Então, a válvula esfera, esse desenho aqui, ó, tá bem ilustrativo aqui, né? Então, o fluxo de água corre aqui por entre a válvula, e essa esfera, ela gira, né, 90 graus, ou ela abre, ou ela fecha, e dentro dela tem esse disquinho aqui, ela tem esse formato aqui, que é como fosse isso aqui, que a gente chama de disco caracterizador. Então, isso aqui é uma esfera sem disco, ou seja, fica sendo uma válvula de abertura rápida, ou quando ela tem esse desenho para passar o fluxo através dele, ela fica com uma curva, uma resposta de igual porcentagem, que é o ideal para a gente usar em fan coil, lembra? Então, isso daí é algo que foi descoberto aí, porque antes usava essas válvulas esfera, era só a abertura rápida para controle on-off, e quando inventaram essa maluquice aqui de passar o fluxo através desse formato aqui, que eu não sei o nome dele, e aí ela ficou com uma curva de igual porcentagem, e aí ela se popularizou, pela sua construção mais barata que uma válvula globo, muito no ar-condicionado. Então, isso aqui chama-se disco caracterizador, essas coisinhas aqui. Ok? Então, voltando aqui. Então, bom, o que tem de mais moderno que se usa hoje em quase todas as aplicações novas são essas válvulas de controle independente de pressão. Deve existir há uns 10 anos aí, mas se popularizou nos últimos 5, 6, talvez. Então, o que ela faz? O fluxo de água vem lá da CAG e ele sai para cá, show de bola. Na válvula normal, de 2 vias, né? Isso aqui é uma tomadinha de pressão. Junto com isso daqui para você poder pôr um medidor de pressão e verificar a vazão que está passando através dessa válvula. Ok, não precisamos tratar disso. O que essa válvula tem de diferente? Ela tem a esfera, que ela tem a esfera que a gente viu, com o disco caracterizador e tudo. Isso aqui gira, vai um motor atuador aqui em cima, e ela vai modular a válvula em função da temperatura ali que o controlador ou termostato vai enviar para esse motor atuador. Ok, e a diferença dela é essa mola aqui. Não vou entrar em detalhes construtivos ou funcionais, mas o que ela faz, o que é legal, o que ela traz de diferente? Essa válvula, ela vai compensar as variações de pressão nesse trecho aqui, e esse trecho aqui, né? Mais e menos, né? Fluxo sempre do maior para o menor, né? Então, a gente tem um fluxo aqui de água. Então, num sistema de bypass ou de inversor e tudo mais, essa pressão aqui, vamos chamar de ΔP, ela fica o tempo todo variando. Ela aumenta um pouquinho, sobe um pouquinho, aumenta um pouquinho. Por mais que a automação fica tentando compensar, esse cara fica variando. Então, se você tem variação, a tua vazão no teu fan coil está variando junto. Varia a pressão, varia a vazão. Varia a pressão, varia a vazão. Não tem como descolar uma coisa da outra. É como tensão e corrente elétrica. Você vai variar a tensão, você vai variando a corrente, né? Só que essa válvula é o grande pulo do gato, né? Então, essa válvula é de controle independente de pressão. O que ela faz? Essa mola compensa essa variação. Olha que bacana. De forma mecânica, né? Não tem nada eletrônico aí. De forma mecânica. E ela fica com essa curva aqui embaixo. Show de bola, tá vendo? O que é bacana aqui? Ó? A gente tem aqui o fluxo, e a gente tem aqui a abertura, e aqui o diferencial de pressão, aquela pressão que eu falei. Então, se eu quero, vamos pegar o exemplo aqui de 60%. Eu vou abrir minha válvula 60%, em função da temperatura do ambiente, lembra? Né? E ela está lá trabalhando numa pressão de 16 PSI, legal, e ela vai estar nesse ponto aqui, olha que bacana. É onde ela vai estar me dando o meu fluxo, vamos arredondar aqui, vai 6, de 6 galões por minuto, 6 GPM, o fluxo de 6. Então, se no ramal que vem lá da central de água gelada, essa pressão começa a variar, ela teve uma variação, ela foi para 34 PSI, ó que nota 10, ó, qual continua sendo minha vazão? O mesmo 6, mesmo ponto da outra. Então, pode variar à vontade
que não vai acontecer. Um teste prático, para quem tiver essa oportunidade em campo, você está numa central de água gelada, que todo o sistema são essas válvulas de balanceamento dinâmico, controle independente de pressão. Legal. Suas bombas estão em 40%. Aí você fala, vamos ver se o bicho é bom. E aí você está vendo a tua vazão, ela vai estar lá, por exemplo, em 100 metros cúbicos hora. Você fala, eu vou dobrar, está em 40, eu vou pôr em 55 meus inversores. Você coloca eles em 55, você vai ver que a sua vazão vai continuar em 100 metros cúbicos hora. E isso acontece, a gente já testou. Então, é bem legal. Então, segundo informações oficiais da Danfoss, 90% das aplicações hoje são novas, né? São com esse tipo de válvula. O parque instalado, grande parte de obras que já existem, são as válvulas de controle convencional que a gente viu, né, usando válvulas aí de linear, igual porcentagem de abertura rápida, mas obras novas são essas válvulas de balanceamento dinâmico, essa válvula que sempre tem um corpo cruzado aí, né? Espera um pouquinho. Então, o legal dela é que você vai modulando aqui, você vai lá para 100%, lá para 100%, sai para 20 para 20. Então, você tem a vazão, que a automação quer. E isso é muito importante no controle. Quando a gente começar a falar de controle, a gente vai ver que a gente mandou abrir a válvula a 50%, a automação está esperando que ela esteja recebendo 50% da vazão, e não variando entre 40% e 60%, que nem uma maluca lá, né? Essa aqui é uma curva característica de uma válvula esfera, né? Com aquele disco caracterizador lá que eu falei aqui, né? Então, ela tem essa curva aqui que a gente viu, igual porcentagem, né? E quando a gente tira aquele disco caracterizador, ela fica full port, fica com essa curva malucona aqui, que para controle é um desastre, atrapalha muito, porque a gente vai abrir 50% da haste e ela vai estar lá com 75% da vazão, ok? Então, não é legal. Então, bom. Muito bem. Gente, alguém tem dúvida? A gente vai encerrar por hoje. Esse artigo aqui, eu quero que vocês leiam, que ele é muito legal, muito explicativo do que a gente falou hoje. Ele está no link. Vou pôr o link de novo. Espera aí. Nesse link aqui. Tá? No chat lá, tá no link ali. Então, esse é um artigo que vai falar bem de autoridade de válvula, de close-off, abertura rápida, curva linear, bem explicativo, bem bacaninha, vale a pena vocês lerem. Vou mandar hoje, então, o convite para vocês do evento hoje que vai ter da Rônio. Quando tiver o da Danfoss, aí o Catuac, ao invés de convidar, ele também vai apresentar também, né? E, então, hoje, leiam, estudem, é importante ter claro isso na mente. Amanhã a gente vai começar a falar de tipos de sinais e sensores, ou balanceamento, eu não sei, eu vou escolher o tema e mando no treinamento, não sei qual que é melhor falar agora. Ou tipo, não, talvez não falar de sensores. E aí a gente vai acumulando conhecimento para chegar onde a gente quer, que é realmente o controle. Ok, gente? Perguntas? Fiquem à vontade. Tá bom? Já está dando quase uma hora, vamos encerrar por aqui. Obrigado, gente. Um grande abraço e até amanhã.